Olá, boa noite, graças a paz. Vou falar com vocês sobre a mesma palavra que eu preguei no culto hoje. Eu falei sobre a volta de Jesus e a nossa situação aqui a nível de planeta, né? Então muita gente diz, onde é que está a promessa? Está demorando, Jesus não voltou. Né? Isso aqui está em 2 Pedro 3, de 1 a 14. Aí eu vou ler a partir dos 6. Porque eu falei em 3 textos sobre o mesmo assunto, mas aqui o tempo é corrido, tem que ser mais rápido. Então, a partir do 5, eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, Deus falando, verbalizou, desde a antiguidade existiram os céus e a terra. O céu e a terra existiram pela verbalização da palavra de Deus. Deus falou, aconteceu. Que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Vocês têm alguma dúvida vendo as bombas comendo hoje aí? Bomba. No dia que soltar bomba nuclear, acaba um país, a bomba atômica. Se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os céus passarão com grande estrondo. Você imagina o nosso planeta sem essa camada aí que nos cerca? E os elementos ardendo se desfarão, no fogo. E a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo por de perecer por todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Então isso é muito claro, Presta atenção, como é que vai se viver num planeta em que sai a camada de ozônio e o oxigênio vai embora? Acabou a vida na Terra. E o homem é tão arrogante de se levantar contra Deus. Está demorando, isso não é verdade. Jesus vai voltar. Eu quero dizer para vocês, Jesus vem pela segunda vez. Eu estava vendo num outro aqui também, tem uma outra aqui, que diz assim, que em 1 Tessalonicenses 4, que diz por aqui assim, nós cremos que Jesus morreu, então, a palavra de Deus diz que Deus não chamou para a imundícia e que nós temos que agradar a Deus. Ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Então ele vem falando, aí ele diz assim: não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram. Quem morreu em Jesus não morreu, dorme. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra de Deus, nós, os que ficarmos vivos, presta atenção, para a vinda do Senhor, não os que estiverem vivos, dos nossos, por exemplo, se fosse hoje, nós não vamos preceder os que já estão dormindo no Senhor, eles vão vir com ele. Por isto mesmo, o Senhor descerá do céu com grande alarido e com voz de arcanjos, com trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nos ares, para nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com Ele. Aquele que nos resgatou, aquele que morreu para nós, aquele quem a gente luta para obedecer diariamente, ouvir a voz dele, falar com ele. Eu tenho vivido um tempo de muita unidade com o Senhor. Eu tenho vivido um tempo, eu ouvi domingo passado, não, segunda-feira cedo, eu acordei com a voz dizendo: Jesus está voltando. Eu ouvi, ninguém me contou, ninguém me chamou. Eu tenho tido assim um tempo de muita comunhão, de muita busca. Então, não fica de qualquer jeito. Tem resposta. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. Se ele faz morada em nós, ele fala conosco. E nós temos que buscar na palavra, buscar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Porque se nós queremos morar com ele, nós temos que amar e entender como funciona o reino dele. Então, vamos buscar mais de Deus cada dia mais. O tempo se aproxima. Não estamos mais ouvindo rumores de guerra, estamos vendo guerras. Estamos vendo o fogo tomar conta do Oriente Médio. Estamos vendo. É muita luta, é muita luta. E quando disser paz, 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 virá repentina destruição. E quando vier alguém que tentar fazer a paz, se prepare, que quem vier com muita conversa de paz está muito perto, porque o anticristo ele vai vir com conversa de paz. Porque tem muitos anticristos por aí, mas o anticristo do mundial. Então vamos atentar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Viva a melhor semana da sua vida. Busque mais de Deus e cresça na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Amém? Graça e paz.